né? Vamos só aguardar começar a gravação aqui, porque começou. Sentar a Isadora aqui. Pessoal, bom dia oficialmente, sejam todos bem-vindos. Hoje, conforme o Caio havia dito para vocês, né, eu vi que ele comentou, ele também me disse que falou com vocês, que hoje a gente começaria a estudar sobre a ética em Kant, né? Que seria essa a nossa proposta para hoje. Mas, vendo o desenrolar da aula dele e que ficou alguma coisa pendente no final da aula lá, que não deu tempo para ele falar, nós dois chegamos num consenso que seria interessante a gente fazer uma retomada da aula dele, da aula anterior, e fechar aquela parte para que a gente passe para o Kant de fato, tá? Então, não acontecerá como o Caio propôs e disse que iria acontecer na semana anterior, tá? Que hoje eu já falaria sobre o Kant. Então, hoje a gente faz uma retomada sobre o que foi falado na aula passada, né? Para fechar aquele conteúdo com vocês. Tá? Falaremos um pouco sobre aquela atividade que ele deixou para vocês. Então, a gente fechará aquele conteúdo hoje e na próxima semana a gente fala sobre o Kant, certo? Entendido, pessoal? Todo mundo ouviu o que eu disse? Concorda? Kemily, não precisa colocar o nome no chat, meu anjo. Depois eu vou colocar a chamada para vocês, tá? Lá no formulário do Forms, que fica mais fácil para que eu controle depois, certo? Tá, pessoal, para fazer essa retomada, né, da aula anterior, eu preciso dar uma palpada para ver como que tá o que vocês aprenderam na aula anterior, tá? Até que ponto vocês entenderam sobre a ética aristotélica, o que vocês sabem me falar do que foi falado na aula anterior. Alguém quer se pronunciar, quer falar a respeito? Por favor. Pessoal, vou refazer a minha pergunta. Ninguém quer falar ou ninguém entendeu nada? Como que é essa história? Porque agora até eu viajei na maionese. Fiquei sem entender. Professora, Oi, professora, Caroline. eu anotei aqui que a ética, para Aristóteles, a ética é o estudo do que é para um ser humano viver uma vida boa e para ele é importante estabelecer o bom para e o bem para si mesmo, porque às vezes é bom para algo, mas não para si. Ah, sim. Tá bom, pessoal. Mais alguém quer falar alguma coisa? E para Aristóteles, o conhecimento ele vinha das experiências vividas no mundo. Sim. Ok. Mais alguém? Não? Tá, pessoal. Então, vamos, né, fazer um apanhado geral. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, vou tentar compartilhar pelo menos, e a partir de então a gente começa a falar. Mas eu já vou adiantando para vocês, a gente vai conversando até que eu consiga compartilhar a tela com vocês, tá? Vocês conseguiram entender lá na ética aristotélica o que é o bem comum, o que todos nós buscamos, né? Nossa finalidade comum, vocês conseguiram entender essa parte? Vocês conseguem me falar o que por exemplo, eu vi nos slides que ele compartilhou com vocês, ouvi na fala dele, que todos nós, tudo que a gente faz em busca de alguma coisa, né? Por exemplo, se eu trabalho para quê? Né? Todos nós temos uma finalidade para o que a gente faz, né? E para o Aristóteles, o que era o bem final nosso? O nosso bem, o sumo bem para nós? O que era a busca? O que buscava uma pessoa finalmente? Vocês lembram o que era isso? A felicidade. A felicidade, muito bem. Né? Então, para o Aristóteles, né, lá no livro A Ética Nicômaco, ele fala que a finalidade
né, de tudo que a gente faz é a felicidade, ou seja, a eudaimonia, né, que a gente, tudo que norteia as nossas buscas, a gente quer um bem final que é a felicidade, né, que para a gente, a nossa finalidade não é, por exemplo, ficar rico, né, não é ter dinheiro, não é ter riquezas. A nossa finalidade, tudo que a gente faz é para que a gente seja feliz. Ficar rico, ganhar dinheiro, ter fama, como ele mesmo disse lá naquele exercício que ele fez com vocês, né, ou ter um corpo perfeito, ter uma boa saúde, o que ele quer afinal com isso? Para que nós queremos afinal com isso? É ser feliz, né? Nossa causa final, nosso sumo bem é a felicidade, tá? Ou seja, a busca da eudaimonia, né? Então, até aí, tudo bem? Sim. Sim, todo mundo entendeu essa parte, que o nosso bem final é a felicidade? Sim, pessoal? Se vocês não falarem nada, eu vou achar que vocês estão entendendo tudinho, tá? Eu vou pensar dessa forma. Tá, pessoal? Mas uma coisa que a gente precisa deixar claro para vocês, assim, que a gente precisa nortear. Primeira coisa, o livro Ética Nicômaco, do Aristóteles, ele foi feito, né, há aproximadamente 250 anos antes de Cristo, né? E o livro Ética Nicômaco é um livro que é um complemento, né? Ele juntamente com o pensamento sobre ética vai complementar o pensamento sobre política do Aristóteles, tá? Eles são um complemento um do outro, tá? Outra questão, não tem como, a gente precisa ter isso em mente para estudar esses pensadores, é que quando eles escreveram esses livros, eles escreveram para o tempo deles, tá? Não adianta a gente pensar que, nossa, mas há 250 anos ele está tão presente, né, tão real agora hoje em dia. No fato que a gente precisa perceber que o pensamento do Aristóteles era um pensamento voltado para a administração, a situação, o contexto da polis grega, tá? Ele está vivendo naquele contexto. Não tem como a gente trazer isso para o nosso mundo atual. A gente tem que estudar o Aristóteles, levando em consideração que ele vivia lá na polis grega, que ele está pensando no bem comum da polis grega, tá? É atual os pensamentos dele em alguns pontos? Sim. Mas quando ele fez o livro, ele fez pensando lá na polis grega, na situação que a polis estava vivendo, tá? Outra questão, eu não me lembro de ter visto o professor Caio comentando com vocês, mas o Aristóteles, ele é uma pessoa voltada para a política, né? E ele fala, ele estuda, ele trabalha com essa questão que todo ser humano é um ser político, ou seja, ele foi um ser criado para viver em sociedade, tá? E ele vai nortear os seus pensamentos levando isso em consideração, né? Que todo ser humano, ele é criado para viver em sociedade, para ser um ser político, tá? Lembrando que a sociedade grega, né, quem era considerado um cidadão grego por Aristóteles e pela a elite grega, não era todo mundo, né? Então, o que ele escreve, o que ele fala em questão à ética, à política, é voltada para os cidadãos gregos, né? Mas os cidadãos gregos não eram todos, né? Escravo, mulher, não faziam parte da cidadania grega, certo? Então, quando ele vai explicar, falar sobre a ética, ele está falando sobre a ética que cada indivíduo tem em si, né, que precisa ser desenvolvida para se tornar um bom cidadão grego, tá? Para pensar no bem comum, não só o bem individual, mas também no bem comum, no bem da comunidade grega, para os cidadãos gregos, que era quem fazia a política naquela época, tá? Entendido sobre isso, pessoal? Sim. Sim? Tá? Então, tem muita coisa recente no pensamento do Aristóteles? Tem muita coisa que a gente
percebe na nossa política atual, né? Na nossa convivência atual. Mas a gente precisa lembrar que ele está escrevendo para os cidadãos gregos. Tá? Ele tá pensando, o pensamento dele é voltado para a cidadania grega. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu lembro que eu falei com os meninos do primeiro ano, o Sócrates, inclusive eu penso que numa das nossas provas teve uma questão referente a isso. O Sócrates, como ele era uma pessoa da sociedade, ele não considerava os escravos como cidadãos, assim como as mulheres também, tá? Então, é isso que a gente precisa fechar antes da gente continuar com os pensamentos do Aristóteles, tá? Que ele está escrevendo para a sociedade da polis grega, certo? Que na sociedade da polis grega, o cidadão era quem fazia política, quem tinha obrigação de pensar não só nos seus benefícios próprios, né, na sua felicidade própria, no seu bem comum, mas no bem comum de todos, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos continuar, então. Qualquer coisa, gente, se eu estiver falando muito rápido, coisas que vocês não entenderam, peça para que eu fale mais devagar. Ou me pergunte, não deixe eu passar, porque a gente encerra esse assunto hoje, e depois vocês vão ter que fazer esse contraponto entre a ética do Aristóteles e a ética do Kant, né? E o Kant vai criticar o Aristóteles no pensamento dele, do jeito que ele pensava, e vocês precisam saber os pensamentos do Aristóteles para entender o que o Kant está criticando depois, tá? Então é interessante que vocês prestem atenção, qualquer coisa pode perguntar, que eu estou à disposição para parar e fazer reflexão com vocês, beleza? Tá, pessoal, então até aí a gente já entendeu, né? Vocês já sabem que a finalidade de todas as nossas ações, tanto humanas quanto das ações morais, é a felicidade, né? E para o Aristóteles, para a gente atingir essa eudaimonia, ou seja, essa felicidade, né, a gente precisa ter virtudes, né? A gente precisa ter qualidades de caráter, tá? Ou seja, a pessoa... Tem alguém chamando aqui, pessoal, deixa eu parar só para eu aceitar aqui. Nossa, tem um monte do lobby aqui. Precisa aceitar todos. Dura que a internet também não colabora. Entrou todos agora. Então, vamos voltar. Está compartilhando a tela com vocês ainda? Sim. Sim? Tá, pessoal. Então, é isso. Para o Aristóteles, para a gente entender, para a gente atingir esse bem comum, esse sumo bem, essa causa final que é a felicidade, ou seja, a eudaimonia, a gente precisa ter virtudes, tá? A gente precisa ter essas virtudes. Ou qualidades de caráter, né? Uma pessoa que tem caráter, tem bom caráter, ele tem virtudes, né? Então, esse era o pensamento do Aristóteles. E para o Aristóteles, a virtude principal, né, que não podia faltar, que todas as pessoas que tivessem bom senso, que tivessem um bom caráter, ela precisava ter a frônesis, ou seja, para os romanos, quando eles traduziram essa palavra, eles traduziram que as pessoas precisavam ter prudência, né? Mas, na nossa tradução, se a gente for parar e pensar, frônesis, o que a gente precisa para ser uma pessoa ética? Para que a gente seja uma pessoa que tenha bom caráter? Sabedoria, né? E essa sabedoria não é essa sabedoria de conhecimentos, né? De ir para a escola e despejar-se conteúdos em cima de vocês. Não é essa sabedoria de acúmulo de conteúdos. É uma sabedoria nossa mesmo, uma sabedoria de saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, tá? Então, essa virtude para o Aristóteles era a principal, ou seja, saber diferenciar o que é bom do que é ruim, né? O que eu faço que é bom, né? O que eu vou fazer que não é bom?
E não tem um manual, né? Não tem, o Aristóteles não tem, ninguém tem um manual que vai falar assim, ó, se você fizer isso, você está sendo ruim. Né? Então, isso é da pessoa. A pessoa tem que saber basear o que é bom do que é ruim, fazer essa separação. Deixa eu admitir mais 2 aqui. Certo, pessoal? Então, a pessoa precisa saber diferenciar o que é bom e o que é ruim. Outra questão. Para o Aristóteles, a virtude, ela é desenvolvida através de quê? Da convivência em sociedade, tá? Por exemplo, vamos supor que eu marquei com uma colega hoje de caminhar às 5 horas da tarde, né? Mas às 5 horas da tarde eu tô com preguiça, eu tô cansada já, porque eu dei aula o dia inteiro, então não vou caminhar à tarde. Eu não vou caminhar e também não vou avisar para ela, não, ela que fique me esperando, né? Isso é uma boa atitude? Seria ético da minha parte fazer isso com alguém, né? Isso futuramente ia trazer felicidade para mim? Claro que não, né? Por quê? Primeira coisa, minha colega ia ficar me esperando, claro que ela ia ficar chateada, né? E isso ia interferir em quê? Na minha amizade com ela, né? E se eu não consigo conviver com a minha amizade, não consigo organizar a minha amizade, possivelmente vai faltar o quê para mim? Felicidade. Porque eu preciso das amizades para ter felicidade, né? Para atingir o meu bem comum final, né? O meu sumo bem, né? Então, a gente precisa ter essa sabedoria, saber do que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Isso vai ser bom ou vai ser ruim, né? E não existe em lugar nenhum nada que nos faça, que tem o livro que fala tudo certinho lá, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, você não pode, né? Então, a gente tem que ter esse consenso, né? Basear, ter esse meio termo, né? Saber controlar essas questões, saber ter essa sabedoria em saber o que é bom e o que é ruim. O que é bom para mim pode muitas vezes não ser bom para você, né? E assim sucessivamente. Pessoal, até aqui tudo bem? Deixa eu ver se Sim. tem mais algum indivíduo aqui querendo entrar. Não tem, não. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Pode. Posso? Tá, ok. Pessoal, perguntem, tá? Não deixa passar se vocês ficarem com dúvida, não. Fiquem à vontade, tá? Tô aqui para isso mesmo. Então, tá bom. Então, voltando ao que eu já falei, né? Para Aristóteles, ética é a busca pela felicidade, ou seja, se você é uma pessoa ética, é normal que você tenha uma boa conduta para que você chegue até a felicidade, que é o seu bem comum, o seu sumo bem, né, a sua causa final, né, que é a busca pela felicidade. Todos nós buscamos a felicidade, tá? Mas de que forma a gente busca essa felicidade? Cada um busca de um jeito, né? Por exemplo, para mim, o que é ser feliz? Para mim, o que é ser feliz é a minha família, ter a minha família, graças a Deus, ter a minha saúde, né? Ter o meu trabalho, né? Então, isso é a minha felicidade. Para vocês, pode ser outra coisa, mas todos nós buscamos o quê? A felicidade, seja de formas diferentes. O que a gente quer ter lá no final é ser feliz, né? Para ser feliz eu preciso ter dinheiro, né? Vamos trabalhar. Então, a busca pelo dinheiro é o meio para chegar no fim, né? Que é a felicidade, certo? E essa busca da ética, ela é possível para quê? Para nós, para quem tem consciência, para seres racionais. Por quê? Porque nós somos capazes de definir, né? Só nós somos capazes. Por exemplo, vamos supor, nós somos seres racionais, a gente pensa, a gente consegue definir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, isso é por quê? Porque nós somos seres racionais. Isso vai diferir, né? Vai diferenciar a gente das plantas, por exemplo. Se a gente for pensar, mas se eu sou um ser humano porque eu respiro, as plantas também respiram. Elas são seres humanos? Não.
Não são, elas são seres humanos, elas respiram, mas elas não têm essa capacidade racional que nós temos, né? Por exemplo, se a gente for pegar também os animais, né? Os animais, eles buscam o prazer, eles sabem procurar comida, né? Eles têm pensamentos, mas os pensamentos deles, a forma deles lidar com a busca pelo prazer, por exemplo, é automática. Eles não usam a razão para procurar isso, eles não têm a razão, eles não têm consciência para procurar essa comida, para se satisfazer dessa forma, é tudo no automático, né? Eles fazem isso sem pensar. Nós, seres humanos, temos essa capacidade, e isso nos difere dos outros seres, né? Dos outros seres vivos, como as plantas e os animais. Essa capacidade que a gente tem de raciocinar, de buscar o conhecimento, de ter consciência das coisas. Isso é o que vai nos diferir desses seres, dos outros seres humanos. Isso a gente fala, inclusive o Caio deixou no slide dele lá para vocês, está no texto também, né, que ele colocou lá para vocês estudarem, não sei se vocês tiveram a oportunidade, né? Então, é exatamente o que eu falei para vocês, né? O que vai nos diferir, eu nem vou ler, porque eu já falei para vocês, o que vai nos diferir, né, tanto das plantas quanto dos animais, é essa capacidade que nós temos de raciocinar, né, de buscar o conhecimento, de ter razão, de buscar a razão, tá? Os outros animais sozinhos, eles têm a sua mente, ele pensa, eles fazem tudo, mas não racionalmente, né, buscando esse conhecimento que nós temos e somos capazes de buscar. Ok? Pessoal, até aqui tudo bem? Sim. Sim, posso continuar? Pode. Os demais devem estar todos entendendo tudo, né, Raíssa? É. Ou senão nós vamos fazer com eles igualzinho lá no casamento. Fale agora ou cale-se para sempre. Como só você está falando, então, né, você está dentro dos seus potenciais aí. Tá, pessoal, então vamos lá, né? Como eu já disse para vocês, isso aqui a gente nem vai falar porque foi o que eu acabei de falar para vocês, né? É a nossa questão de ser racional, de ser capaz de buscar a felicidade, buscar através da ética, né, a felicidade. Mas afinal, o que é ética, né? O que a gente entende por ética? Ética é nada mais do que a ação, o comportamento, o modo de ser das pessoas, né? Se a gente trouxer para hoje em dia, se a gente for pensar hoje, uma pessoa que não tem ética, ela vai fazer uma série de coisas erradas, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem sabedoria, não sabe agir moderadamente, não é sábio. Por exemplo, eu sou motorista, né? Dirijo aí no trânsito de Porá. E eu dirigindo no trânsito de Porá, isso acontece frequentemente, né? Porque os motoristas iporaenses são uma benção, né? Vem uma pessoa e me fecha, né? Me fecha e passa do outro lado, isso acontece mais principalmente com os motoqueiros, né? E ele passa pelo lado errado e quase mata a gente de susto, que depois a gente fica com o coração acelerado, de pensar, meu Deus, se eu tivesse jogado um pouquinho para o lado direito, eu tinha jogado ele no chão. Então, isso acontece frequentemente, né? E aí eu, né, que sem nenhuma sabedoria, não sabendo agir moderadamente, eu saio louca atrás desse motoqueiro e lá na frente eu vou e fecho ele. Eu estou agindo com sabedoria? Eu estou sendo moderada? Né? Eu usei a minha ética? Não, eu vou comprar uma briga, né, com essa pessoa, porque se eu fechar ele e jogar ele no chão, já vai levantar de lá extremamente irritado, já vai levantar pronto para a briga, né? Então, não agir com ética, não agir com sabedoria, né? Eu fui, como que eu vou dizer, extremosa, eu fui ignorante, né? Por quê? Moço, fechou, consegui sair, graças a Deus não aconteceu nada, vida que segue, né? Então, a ética é o nosso comportamento, é a forma como a gente age, né? A forma como a gente lida com as coisas da sociedade.
Deixa eu só aceitar o Dr. Lucas aqui. Certo? Então, a ética é nada mais, nada menos do que o estudo do comportamento das ações humanas. O que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito, né? Então, a ética é esse estudo do comportamento, é como as pessoas lidam, vivem em sociedade. A ética vai limitar essas questões, vai delimitar essas questões. Como eu devo ser para viver em sociedade? Eu, enquanto um ser político, um ser que vivo em sociedade, né? Eu posso por aí sair fazendo tudo que eu quero? Claro que não. Isso quem vai me ensinar o que eu posso, o que eu não posso? De que forma? É a ética, tá? As ações individuais, né, ela vai delimitar as nossas ações individuais, a minha ação enquanto indivídua, né, enquanto ser humano, que não prejudica ninguém na sociedade, na vida coletiva, né, como é o caso que eu acabei de citar, né? A ética é isso. As minhas ações vai prejudicar alguém ou vai beneficiar? Se ela vai beneficiar, eu estou sendo ética. Se ela vai prejudicar, claro que eu não estou sendo ética, eu não estou agindo do modo certo, das formas corretas de agir para viver em sociedade, né? Então, para o Aristóteles, a pessoa tem que saber viver, ela tem que ter modos, ela tem que ter as virtudes necessárias para viver numa sociedade, tá? Ela não pode ter exageros, tá? Ou seja, eu tenho que ter virtude, eu tenho que ser uma pessoa virtuosa, tá? Mas eu, enquanto pessoa virtuosa, eu não posso ter exageros, eu não posso pecar nem pelo excesso e nem pela falta das virtudes, tá? Eu tenho que agir no meio termo, eu tenho que saber onde é o meio termo, eu tenho que saber onde me basear, tá? Eu tenho que ter uma certa... Eu tenho que ter sabedoria para saber o que vai ser bom, né? Eu não posso ser excessiva e nem ter nada referente àquela virtude, tá? Então, para o Aristóteles, a pessoa que vive, que tem ética para viver em sociedade, ela precisa ter virtudes. E as virtudes, elas não podem caminhar nem para o excesso e nem para a falta. Ela tem que estar no meio termo, na justa medida. Tá? Ah, professora, mas como que eu vou saber o que é correto, o que está certinho, está lá no meio termo certinho? Não vai existir isso, né? Sempre vai caminhar um pouquinho para o excesso, um pouquinho para a falta, mas a gente tem que ter, né, na nossa sabedoria, no nosso pouco conhecimento, saber o que é certo e o que é errado. O que vai prejudicar não somente a mim, mas a sociedade em que eu vivo, né? A sociedade em que eu estou inserida, a sociedade onde as minhas ações vão ser desenvolvidas. Ok? Continuemos. Aí eu pergunto para vocês, né? Conforme o que eu já disse para vocês, a gente deve priorizar a ética ou a felicidade? Para o Aristóteles, as duas, não tem como separar as duas, tá? Não tem como, as duas caminham juntas, tá? Para o Aristóteles, a pessoa precisa ter ética, precisa ser uma pessoa virtuosa para que ela chegue lá no seu objetivo final, que é a felicidade, tá? Se a pessoa não tem ética, se ela não tem virtude, se ela não sabe definir o bem do mal, do certo, do errado, do justo e do injusto, ele nunca vai conseguir ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque ele vai acabar prejudicando pessoas da sua comunidade, né? Vai acabar não prejudicando somente a ele, mas pessoas do seu convívio. E isso vai trazer para ele o quê? Infelicidade, né? Então, para o Aristóteles, a ética e a felicidade, elas vão caminhar juntas. Elas precisam caminhar juntas. Elas se complementam, tá? Para chegar num bem comum final, que é a felicidade. Mas continuamos. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim. Sim. Ana Rita, quero ouvir a sua opinião. E depois quero ouvir a opinião da Kenny. Minha opinião. Logo agora que eu tô comendo, Laura. Para variar, né? Ana Rita, que hora que você não tá comendo? A hora que eu tô dormindo.
você é magra de ruim que é, porque você... Tô mesmo. E aí, o que você me fala? Posso continuar ou você quer perguntar alguma coisa do que já foi falado? Pode continuar, tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Tá. João Vitorino. João, você tá por aí? Definitivamente não tá. Vamos lá no... Eu vi que o Lucas Rocha tá na aula. Lucas, e aí? Você chegou agora há pouco, como que tá? Todo mundo dormindo. Como que tá? Todo mundo dormindo? Deixa eu ver quem mais que tá por aí. Professora Orminda, a senhora quer perguntar alguma coisa? Porque depois a senhora vai ter que passar para os seus alunos. Como que tá até aí? Tá dando para entender? Quer que eu repita alguma coisa? O áudio da senhora está bem baixinho, eu não escutei. Eu só vi que a senhora falou alguma coisa, mas não escutei. Tá dando para entender. Ah, sim. Caetano. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá de boa, pode continuar aí. Sim. Tranquilo? Posso continuar? Então vamos lá, né? Já que tá todo mundo tranquilo aí, vamos continuar. Tá bom, pessoal. E complementando, né? Acho que eu já até comecei a falar sobre isso aqui, porque eu acabo me antecedendo aos slides, né? E vou falando, acabo passando na frente. Tá. Para o Aristóteles, para a gente chegar na felicidade, né, no bem comum, no sumo bem, nós precisávamos ter ética, né? Ter as nossas virtudes, né? Ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa de bom caráter, né? E essa ética para ele, ela é baseada no meio termo, como eu disse para vocês, baseada na mediania, tá? Ou seja, no meio termo, na justa causa, né? E como seria isso, né? Na justa medida. E como seria isso? Saber agir sem excessos, ou seja, evitando os extremos. A gente precisava ficar longe dos extremos, né? Ou seja, nós precisávamos sair desses extremos. Nós não poderíamos, por exemplo, pecar pelo excesso ou pela falta, tá? Nós precisávamos agir na justa medida, no meio termo, tá? Na metade do caminho. Tá, tem hora que vai pender para os lados um pouquinho, mas a gente precisa saber usar a nossa racionalidade, o nosso conhecimento para evitar esses excessos, tá? Para evitar os excessos ou as faltas. Ou seja, os extremos, os dois extremos. Por quê? Porque os excessos e as faltas, elas vão nos levar a quê? A vícios, né? A fazer coisas que não devemos fazer, né? Separar a gente das virtudes, afastar nós de sermos virtuosos, né? Então, por isso a gente deve evitar esses excessos, sejam eles pela falta ou pelo excesso. A gente precisa ficar longe desses extremos. A gente precisa ficar longe disso e estar lá na justa medida, no meio termo. Por quê? Porque a justa medida vai nos levar à virtude, a sermos pessoas virtuosas, tá? A sermos pessoas que lutam pelo bem, não só individual, mas pelo bem em comum, pelo bem da sociedade. Ok? O que ele quer dizer com isso? Para quem tem uma vida virtuosa, é a pessoa que vive na justa medida, que vive no meio termo. É uma pessoa que tem mediania, tá? Ela sabe basear o que é o meio termo, certo? Então, a vida viciosa, quem é uma pessoa que tem vícios, é uma vida cheia de excessos, muito próxima aos extremos,
ou até nos extremos mesmo, seja pela falta ou pelo excesso. O professor Caio deixou esse slide lá, esse slide para vocês lá, né? E eu vou falar sobre ele mais um pouquinho. Então, para reforçar, uma pessoa virtuosa é a pessoa que pratica o bem, né? Uma pessoa que sabe o que é bom, sabe o que é certo, sabe o que é justo, sabe o que é injusto. E uma pessoa que tem vícios, né? É uma pessoa que vai praticar o mal, que não sabe o limite, né? Que vai acabar passando os limites e causando mal não só para ele, mas para as pessoas que vivem ao seu redor, que vivam na sua sociedade, né? Lembrando que o Aristóteles falava para a sociedade dele, a sociedade da polis grega onde ele vivia, né? Mas é muito atual essa questão, né? Uma pessoa de mau caráter, ela vai fazer mal para todo mundo, ela vai fazer mal só para ela, né? Geralmente uma pessoa que não tem virtude, que não tem caráter, ela vai fazer mal para todos, ela não vai atrapalhar só a vida dela, né? Então isso é muito atual para o nosso mundo também, embora ele tenha sido escrito há 250 mil anos antes de Cristo, né? Essa característica, né, como eu disse para vocês lá atrás, né, essa característica de separar o bem do mal, né, de saber definir o que é virtude, o que é excesso, o que é vício, isso é possível para quem? Para os seres potencialmente perfeitos que somos nós, os seres humanos, né? Só nós somos capazes de fazer essa definição. Só nós temos racionalidade para definir, para separar o que é certo do que é errado, né? De saber o que é virtude e saber o que é vício, né? Então, só nós que somos potencialmente perfeitos para fazer isso, né? Os outros animais não são, né? Eles não sabem fazer essa definição, eles não sabem separar isso. Eles não sabem o que é perfeito para ser a virtude e o que é imperfeito, que é os vícios. Vamos só terminar para a gente fazer pelo menos uma das nossas atividades aqui. Eu não vou ler isso aqui é uma parte, eu vou postar o slide depois, vocês veem. É o que esse parágrafo, né, do capítulo 2, de um dos livros da Ética Nicômeto, ele vai falar, ele vai condensar tudo que a gente falou nesse parágrafo dele aqui. Depois vocês leem para dar tempo. Tá, pessoal, antes da gente terminar, rapidinho, só porque tem uma atividade lá que era para ser feita por vocês, só para facilitar o entendimento para quem não entendeu. Tá, o que está falando lá? Para o Aristóteles, o ser virtuoso é o ser perfeito, né? Então, por exemplo, se eu sou um ser virtuoso, uma das minhas virtudes, ser generosa, né? Qual que é o meu vício excessivo? Eu tenho demais, para o lado do exagero, né? Ou seja, eu sou uma pessoa generosa, sou uma pessoa comedida, eu estou agindo no meio termo. Se eu pego todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho e saio por aí gastando, né? A Deus dará, eu sou uma pessoa o quê? Esbanjadora, né? Eu sou uma pessoa que peca pelo excesso, eu estou esbanjando o que eu tenho, né? Mas se eu sou uma pessoa que eu pego o meu dinheiro, guardo lá no guarda-roupa, não tiro nem para fazer milagre, eu sou uma pessoa o quê? Egoísta, né? Eu estou pecando pela falta, eu sou deficiente. Qual que é a minha deficiência? Eu sou uma pessoa egoísta, né? Um outro exemplo, que inclusive o Aristóteles vai usar lá no livro dele como exemplo, né? A coragem, né? Uma pessoa virtuosa é uma pessoa corajosa, né? Mas uma pessoa que não tem coragem para nada, o que ele é? O que falta nele? Ele é um covarde, né? Uma pessoa que não tem coragem para poder matar uma barata, matar um animal peçonhento, vamos supor, ele é uma pessoa covarde, né? Mas já a pessoa que não tem um pingo de prudência, a pessoa que é louca, tem coragem até demais, ele é o quê? Ele é imprudente e ele é audacioso, né? Ele é excessivo em tudo na coragem, ele passa dos limites. Ele não sabe o meio termo. Então, ele é imprudente e ele é audacioso, certo? Pessoal, infelizmente, nós vamos ter que parar por aqui. Eu vou postar o slide lá no GR8, o professor Caio também, tá?
isso aqui é as respostas daquela atividade que ele passou para vocês. Eu creio que lá tem como vocês editar as respostas de vocês, se vocês acharem pertinente, né? Eu vou parar de compartilhar agora e vou colocar no chat a chamada. No mais, muito obrigado vocês pela presença, tá? E até a próxima aula, que será com a minha pessoa daqui a 15 dias, né? Então, como a gente agora acho que já deu para dar uma condensada nas ideias, qualquer coisa, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, me chama lá no privado, que eu explico para vocês novamente, tá? E creio eu que na próxima aula o professor Caio já vai falar sobre o Kant de fato, tá? Já começa com o Kant. Deixa só a minha pessoa conseguir colocar. Pessoal, eu mando para vocês lá no grupo também, porque vocês já têm que ir saindo para ir para a próxima aula, né? Senão vocês não conseguem entrar na próxima aula. A minha internet está daquele jeito, que é 2 horas. Então pode sair já? Pode sair que eu coloco lá no grupo para vocês, tá? Conseguir assinar aqui, porque tá muito ruim a internet. É 1 hora para conseguir colocar a chamada aqui para vocês, tá? No mais, obrigada e até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau. Qualquer dúvida, não quis perguntar na aula, ficou constrangido ou não entendeu, me chama lá no privado que eu explico novamente, tá bom? Podem ficar à vontade.